Olá a todos! Meu nome é André Ribeirinho e eu sou fundador da empresa Onda Business Agility. E hoje nós vamos estar falando para vocês sobre visão sistêmica. Como é que surgiu essa ideia de falarmos sobre visão sistêmica? Muito bem, meu filho gosta muito de futebol e ele tem um técnico no PSG Academy, que é o Cello. E eu fiquei de gravar esse vídeo para ele porque, na verdade, estudando os sistemas, a teoria geral dos sistemas, a gente chega à conclusão de que um time de futebol é um sistema. E é esse tema que eu venho desenvolver aqui com vocês hoje. Tudo bem, Tielo? Espero que você goste e se você gostar, você vai dar o seu like aqui para a gente, com certeza, né? Então, hoje nós vamos falar de visão sistêmica. E aí embaixo tem uma citação em sânscrito, né? Uma coisa meio inusitada. Om Purnamada Purnamidam. Essa citação diz o seguinte: do todo completo, que é a verdade absoluta, emanam inumeráveis todos completos, como, por exemplo, este universo. E dentro deste universo, os seres vivos, nós, sistemas inteiros, sistema solar, várias entidades, vários planos. Então, isso tudo veio do todo completo. Mas o objetivo aqui não é entrar em detalhes filosóficos religiosos, é falar, sim, dessa visão sistêmica. Muito bem, como eu disse, eu sou o Ribeirinho e a minha formação é como analista de sistemas. E aí tenho diversas especializações e certificações nessa área de gestão de sistemas, gestão de equipes, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento e análise de sistemas, de gestão estratégica, de gestão empresarial. E hoje vou falar para vocês sobre essa visão sistêmica que é tão fundamental nas empresas hoje em dia. Bom, é claro que existem outros workshops que eu forneço, né? São temas relacionados à visão sistêmica, como a ciência da complexidade, o Cinefam Framework e a própria Business Agility. Bom, antes de falar de sistemas, nós precisamos falar um pouquinho da teoria geral dos sistemas, né? O que são sistemas, né? Então, por definição, um sistema é um grupo de partes interativas, interrelacionadas ou interdependentes que formam um todo complexo unificado, possuindo um propósito específico. Parece meio complicado, mas pense num sistema, por exemplo, um sistema respiratório. Ele tem alvéolos, brônquios, faringe, ou melhor, laringe. Assim, tem diferentes partes que interagem e formam um sistema. E formam um todo que ele é complexo, unificado e possui um propósito, né? No caso do sistema respiratório, é fornecer oxigênio para o corpo. Então, todo o sistema ele tem um propósito específico. Agora, atenção, se as partes não estão interrelacionadas e não são interdependentes, de alguma forma, temos apenas uma coleção de peças e não um sistema. Então, aqui nós vamos abordar o nosso primeiro tema aqui com relação à visão sistêmica, a diferenciação entre um sistema e uma coleção de partes, tá bom? E aí, falando de sistemas e coleções, eu trago aqui um pequeno desafio para vocês e eu gostaria que você pensasse um pouquinho antes de responder. Por exemplo, quais desses itens que eu listo aqui são sistemas e quais são apenas coleções? Então, nós temos ali torradeira, salada de frutas, carro, cozinha, caixa de ferramentas, lista de compras e o time de futebol. Esse aqui, é claro, vai para o meu amigo Cello, né? Então, pense um pouquinho, pausem o vídeo, se for o caso, e separem nesses itens quais são, na sua visão, sistemas e quais são apenas coleções. Claro, levando em consideração a definição que eu disse, que um sistema tem partes que são interdependentes, interrelacionadas e que formam um todo, que é maior do que a soma das partes e tem uma função específica. Beleza? Pensaram? Pausaram o vídeo? Então vamos lá. Coleções. Bom, uma caixa de ferramenta é uma coleção, porque você tem uma caixa com inúmeras ferramentas e elas não estão formando um todo. Você pega um martelo, pega uma chave de fenda, uma chave de boca, à medida que você precisar, e ali tem uma coleção de ferramentas. Uma lista de compras é uma lista.
elas não estão interagindo entre si, são itens que você vai lá no mercado, vai colocar num carrinho, então é uma coleção. Agora começa a complicar um pouco. Uma cozinha é uma coleção ou é um sistema? Bom, nós temos ali fogão, geladeira, podemos ter uma máquina de lavar pratos, nós temos uma pia, e elas são apenas coleções, no sentido de que são, em si, são sistemas que estão ali, só que estão colecionados dentro de uma cozinha. E aí começa a ficar interessante pelo seguinte: quando um ser humano, uma pessoa, entra na cozinha, começa a utilizar aqueles sistemas que estão ali e dão um sentido sistêmico à cozinha. A cozinha, que era uma coleção de peças, pode se tornar um sistema com o propósito de quê? De cozinhar para a família, por exemplo. Então você vai pegar itens que estão na geladeira, no armário, vai pegar uma panela que está no armário, colocar no fogão, vai adicionar água que estava ali no filtro, enfim, pegar os ingredientes, vai cozinhar. Então ali o fogão, a geladeira, os armários, a própria pia, elas estão agindo como partes de um sistema, porque um ser humano está ali e está dando um propósito maior do que a cozinha. A cozinha em si, se ela estiver ali tudo paradinho, era uma coleção de peças. Então começamos a navegar numa certa complexidade. E sistemas? Bem, uma torradeira é um sistema. Ela tem uma coleção de partes ali, tem capacitores, resistores, tem fios, enfim, tem uma coleção de partes, mas que elas estão interligadas, interdependentes e agindo para um sistema que é a torradeira, que tem um propósito que é torrar ali, aquecer e fazer as torradas, né, a partir de um pão. Isso é um sistema. Salada de frutas também é outro meio capcioso. A gente poderia achar que é uma coleção de frutos. Botei laranja, banana, mamão, algumas coisas assim. E eu poderia encarar isso como uma coleção. Mas eles estão interagindo ali entre si. E uma salada de frutas, ele acaba tomando um sentido diferente de que simplesmente alguns pedaços de mamão, de laranja, banana. Então, eles juntos, numa taça, eles estão interagindo entre si e podem estar formando um sistema. E daí vem uma coisa também que é muito importante chamar a atenção aqui, porque um sistema também é uma questão de percepção. Claro, né? A visão sistêmica, por si, por definição de ser uma visão sistêmica, ela depende de uma percepção. Então, dentro de uma percepção de que os elementos da salada de fato estão interagindo e formando um todo, que é a salada de frutas, então nós podemos afirmar que a salada de frutas, nesse caso, de acordo com esta percepção, ela é um sistema. Vocês vão perceber como esses pensamentos vão se encaixando aí. E o que isso aí tem a ver com futebol. É claro que um carro também é um sistema. Você tem ali um motor, câmbio, você tem para-brisa, assentos. Então, só que eles interagem, eles formam um todo que é o carro. Quando você pega um carro para ir de um ponto A a um ponto B, você não está simplesmente pegando uma coleção de partes, você está entrando num veículo que tem o propósito de te conduzir até o seu objetivo. Da mesma forma, um time de futebol. Se vocês responderam que o time de futebol é uma coleção, então, lamento muito, mas provavelmente o seu time não vai muito longe no campeonato. Por quê? Porque um time é uma coleção de partes interdependentes. E a soma dessas partes interagindo é que dão um sentido a um time. O propósito do time, que é competir, ganhar um campeonato, ganhar uma disputa, ganhar uma partida, ele é feito pelo sistema. Então nós podemos ver que quando temos apenas uma coleção de jogadores que não estão interagindo entre si, que não formam um todo completo, que é um sistema maior, então nós vamos ter assim diferentes dificuldades para que esse time engrene num campeonato, por exemplo. Então vamos considerar aqui na nossa percepção que um time de futebol é um sistema. E aí que está a graça da coisa, né? Então, bom, ficou bem claro, né, que um carro ele é diferente de um montão de peças. Por exemplo, na figura aqui embaixo, mais perto de mim, eu tenho uma coleção de peças. Elas não estão interagindo, elas não estão interligadas, elas estão ali. E são as mesmas peças, vamos supor, né, desse carro
que está ali andando na estrada, né? Um carro muito bom, muito veloz, né? Muito caro, mas ele só faz sentido quando as peças estão interagindo, montadas e em ação. Então aí é diferente. Eu tenho um carro que é diferente de simplesmente uma coleção de peças. É óbvio que as peças fazem parte do carro, e eu não teria o carro se eu não tivesse as peças, mas é o fato das peças estarem montadas de uma certa forma, interagindo, é que produzem esse todo completo que é o carro, que eu posso pegar, andar, passear com amigos, amigas, e aí eu consigo desfrutar do carro como um propósito. Vamos falar um pouquinho das características de um sistema. Sistemas têm propósito. Todo sistema precisa de um propósito. Por exemplo, o sistema digestivo ele tem um propósito, ou digestório, né? Hoje em dia o pessoal fala sistema digestório. Ele tem um propósito de gerir alimentos. Um sistema que não tem um propósito, não há nenhuma razão para existir. Por exemplo, no caso ali do automóvel, ele tem um propósito de levar as pessoas para passear, ou para ter momentos agradáveis, até para correr, dependendo do objetivo, né, do carro. Ele pode participar de uma corrida de carros, mas ele tem um propósito definido. Tá? Todo sistema ele tem um propósito que o define como uma entidade única. E o propósito de um sistema fornece a integridade que mantém as partes unidas. Ou seja, um time de futebol ele tem um propósito. E esse propósito que mantém aquelas partes unidas. Os jogadores estão ali, eles vão para o treino, os jogadores vão para o campeonato, eles conversam entre si, eles interagem entre si, e o que fornece, o que mantém eles unidos é o propósito, que é jogar bola, que é ter um time que jogue bola, que ganhe partidas, ganhe campeonatos. Então, o propósito ele fornece a integridade. Sistemas que não têm propósito, as suas partes vão ser desligadas, desconectadas. Imagine, por exemplo, um carro velho, um carro que sofreu um acidente, perda total. Então ele só vai servir mesmo para vender as partes. Ele já não funciona, ele já não tem um propósito para manter aquelas partes unidas. Então ele vai ser desmontado e as partes vão para cada um para o seu lado. Certo? Então essa é uma característica, todo sistema tem um propósito. E assim, se você altera o propósito de um sistema, provavelmente ele também vai sucumbir. Por exemplo, o carro ele tem um propósito de andar na estrada. Se você tenta colocar ele no mar, como se fosse um barco, alterando o propósito para o qual ele foi feito, provavelmente ele vai afundar e você vai perder o teu investimento ali. Então, os sistemas eles têm propósito, e o propósito é uma característica fundamental de um sistema. Tá? Ele é uma propriedade do sistema como um todo e não de uma das partes. Isso é muito interessante, né? Por exemplo, o propósito do automóvel não é o propósito do volante, não é o propósito do banco, não é o propósito do motor, do câmbio. O propósito do automóvel só é cumprido pelo automóvel íntegro, inteiro, com as partes interrelacionadas atuando. Né? E eu não posso ter, por exemplo, pegar parte desse meu veículo, por exemplo, não posso pegar a roda e eu vou usar a roda para ir até o treino do meu filho lá no PSG. Eu não vou poder fazer isso. Então eu preciso do carro interagindo. Certo? Então isso é muito importante, né? O propósito é uma propriedade do sistema. Então por isso que às vezes num time de futebol o propósito não é cumprido por um único jogador. O time tem um craque, tem 2 craques, mas o propósito é cumprido pelo time, é uma propriedade do sistema. É o sistema que vai ganhar a partida, é o sistema que vai ganhar o campeonato. Agora, é claro, né? Se eu tenho peças de boa qualidade, muito provavelmente o meu carro vai ter boa qualidade. Isso está interrelacionado. Eu não posso esperar ter peças muito vagabundas e construir um carro eficiente. Isso é muito contraditório. Porém, nem sempre a melhor parte é a mais eficaz dentro do teu sistema. Imagine, por exemplo, aquele carro ali, né, ele é um Corvette, né? E pode ser que tenha carros com um motor melhor, por exemplo, uma Ferrari. E pode ter carros que tenham um câmbio melhor, por exemplo, um Lamborghini. Mas não adianta eu simplesmente pegar
um motor de uma Ferrari e colocar ali naquele sistema, porque ele não vai servir, porque as outras partes não vão conseguir interagir com aquele sistema. Então, aquela questão, né, do craque que vem e o time não consegue ganhar nada. O craque não consegue ganhar o campeonato, porque o que ele precisa é estar adaptado, interdependente, interrelacionado com as outras partes. Então, o conjunto das partes trabalhando juntas para um propósito comum é mais importante de você ter qualidade isolada das partes. Isso é uma coisa muito interessante e muito importante. E essa é uma das características do sistema, ele tem propósito. E todas as peças devem estar presentes. Imagina que eu não consigo tirar partes daquelas peças e o meu carro vai continuar funcionando. Se eu tirar o câmbio, se eu tirar o volante, se eu tirar os pneus, meu carro não vai continuar funcionando como um sistema, né? Eu vou ter uma coleção e não um sistema. E se você tira peças, afeta o funcionamento, aí você passa a ter a coleção. Mas, por exemplo, uma caixa de ferramentas, que é uma coleção, eu posso tirar ali uma chave de fenda, posso tirar um martelo, posso tirar uma chave de boca que esteja ali, e ele continua sendo uma coleção. Inclusive, se eu tirar todas as peças e olhar para aquela caixa, eu vou entender, é uma caixa de ferramentas. No momento, não tem ferramenta, mas ele é uma caixa de ferramentas. Agora, se eu tirar peças de um automóvel, eu posso até identificá-lo, porque isso é um automóvel, mas eu não vou conseguir que ele cumpra o seu objetivo, que é conduzir as pessoas. Tá? Outra característica de sistemas é que a ordem das partes afeta o sistema. Né? Se os componentes de uma coleção podem estar combinados em qualquer aleatória, então eles não compõem o sistema. Por exemplo, se eu simplesmente posso trocar à vontade a ordem que as peças estão interligadas, eu passo a ter uma coleção e não um sistema. O sistema, eu preciso que as partes estejam conectadas numa ordem correta. Por exemplo, eu não posso pegar de um carro, que é meu exemplo base aqui, o carro e time de futebol, né? Eu quero fazer essa analogia. Eu não posso pegar o motor, botar no lugar do câmbio, não posso pegar o volante, botar no lugar do pneu. Então, eu preciso da ordem dessas partes, porque elas afetam o comportamento do sistema. Então, eu não posso pegar aleatoriamente peças do meu time que cumprem determinadas funções. Por exemplo, se eu botar o goleiro lá para fazer gol, pode ser até que no último minuto, naquela cabeçada fatal, ele vai lá e faz um gol. Normalmente os goleiros são altos, né? Mas se eu botar um atacante ali, por exemplo, o Romário ali no gol, não vai dar muito certo, né? O Romário dá certo lá na área onde ele é o Romário, né? Ou foi o Romário, né? É claro que tem jogadores mais diferenciados que conseguem atuar em várias posições, mas nem sempre isso é a norma. E, na verdade, a tendência é que ele não vai ser tão eficiente quanto um especialista naquela posição. Então, as partes precisam estar na ordem, e a ordem dessas partes afeta o sistema. Você está falando de futebol. E como é que é um futebol? Bom, um futebol ele precisa ser desenhado como um sistema, e as partes elas vão sendo colocadas de forma que elas possam ser interagidas. Mas eu posso substituir partes? Sim, por partes que tenham a igual função. Você pode pegar um câmbio que já está todo quebrado, nem compensa consertar, e trocar para um outro câmbio que vai cumprir aquela função, desde que ele se encaixe ali, que ele tenha aquela mesma especificação técnica, para não afetar o comportamento do sistema. Então, o comportamento do sistema ele é mais importante do que a qualidade individual das partes, né? E aqui, por exemplo, num sistema, como o caso do futebol, se eu altero as ordens, boto o goleiro lá de ponta de lança, boto um back para fazer ali o meio de campo, o lateral esquerdo para fazer a ponta direita, isso vai me dar um problema. Eu afeto o comportamento do meu sistema, o que não acontece quando eu troco a ordem ali da caixa de ferramentas. Se eu botar o martelo por cima, a chave de boca por baixo, a chave de fenda do lado, eu continuo tendo ali uma coleção e eu não tenho nenhum problema. E aí, o oposto é verdadeiro. Se eu trato meu time e eu troco as peças, coloco um para lá, outro para cá, tiro dali, boto ali, eu acabo tendo uma coleção. Ele passa a ser uma coleção. E aí, por ser uma coleção, ele vai ter um funcionamento ali de peças, mas não de um sistema, onde as peças trabalham de forma interdependente, interconectadas, interagindo.
Agora, sistemas podem ser formados de subsistemas, né? Por exemplo, o nosso corpo é um grande sistema e tem vários subsistemas, né? Como eu já falei do sistema respiratório, do sistema digestório, tem o sistema nervoso, tem o sistema circulatório, e sendo que cada um desses sistemas são subsistemas do meu corpo, que é um organismo maior, hierarquicamente maior. Então, o sistema, por exemplo, um time de futebol, ele pode ter seus subsistemas, né? E cada subsistema tem aquela mesma característica de um sistema. Ele tem partes, né? Ele tem propósitos, igualzinho a um sistema, só que ele é subsistema porque ele é parte de um outro sistema ainda maior, tá? A atuação dos subsistemas dentro de um sistema são como parte do sistema maior. Por exemplo, no meu caso, do time de futebol, eu posso ter subsistemas, eu posso ter meu goleiro, o goleiro está ali como uma peça única, né? Eu não tenho mais de um goleiro num time de futebol, mas ele atua ali dentro, ele tem um propósito dentro do sistema, ele é uma peça dentro de um sistema. E ele também só tem sentido ter o goleiro se eu tenho as outras peças, porque botar uma pessoa debaixo das traves e não ter mais ninguém no time, que não vai dar certo. Eu tenho a defesa, que é um subsistema, tenho o meio de campo, que é um subsistema, e tenho um ataque, que também pode ser um subsistema. Há outras maneiras de dividir um time? Provavelmente há, como eu falei, sistemas são também uma questão de percepção, de como nós percebemos. Mas imagine, eu tenho ali um time que precisa atuar de uma forma interdependente, mas reduzindo a complexidade desse sistema, eu posso enxergá-lo como um conjunto de subsistemas. Então eu tenho que ter a minha defesa atuando dentro do seu propósito, com a melhor inter-relação possível entre as partes, que eventualmente podem ser substituídas por outros com ações similares. Eu preciso ter um meio-campo também que interage com a defesa, porque são subsistemas interagindo dentro de um todo. Mas meu meio-campo tem o seu propósito definido, ele tem suas partes, a ordem das partes altera, o propósito dele é bem definido, né? Ele tem que ter o propósito. Para que existir um meio-campo? Normalmente para fazer as transições, né, de defesa para o ataque, para proteger a defesa, fazer a bola rolar, ditar o ritmo do jogo, né? Eu não vou ensinar meu amigo Cello a rezar a missa, né? Eu não sou padre, não posso ensinar o padre a rezar a missa, mas estou aqui abordando de uma forma divertida essa visão sistêmica. O ataque também tem suas funções. E da melhor interação entre defesa, meio-campo e ataque, com a segurança do goleiro, você tem o melhor time possível com suas peças interagindo, tá? Então, essa é a percepção sistema para dentro de um time de futebol, né? E os sistemas mantêm estabilidade através de retroalimentação, que é uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, eles necessitam de medições, avaliações e ajustes constantes para desempenhar corretamente suas funções. Por exemplo, imagine um ar-condicionado. Ele é um sistema, ele tem uma coleção de partes interconectadas, interagindo para formar uma máquina que refrigera o ar. Mas, por exemplo, ele precisa estar constantemente medindo a temperatura do ar para poder atuar dentro da regulagem que ele foi feito. Então, se eu quero 20 graus, eu tenho que estar medindo a temperatura do ambiente para desligar o compressor, para não gelar abaixo de 20 graus. Né? E cada vez que a temperatura subir, eu aciono o compressor. Então, as partes estão medindo o ambiente, elas estão obtendo um retorno do que está acontecendo com o ambiente, e aí elas se autoajustam. Um carro também, você está dirigindo um carro, você entra muito rápido numa curva, você começa a sentir no volante que o carro vai sair, você tenta diminuir a velocidade e se ajustar à velocidade. O próprio carro tem vários medidores que vão lhe dar um retorno do que está acontecendo com aquela condução. Então, dessa forma, os sistemas necessitam dessas medições e eles vão se retroalimentando. No caso da torradeira, por exemplo, eu preciso saber a hora que eu solto a torrada e desligo o aquecimento, senão eu torro o pão e ele se torna inútil. Durante um jogo, por exemplo, nós precisamos ter percepções do que o outro sistema, que é o outro time, está fazendo em determinado momento, para que nós possamos nos ajustar e jogar de acordo. Então, um sistema, ele não é algo fixo, cravado na pedra. Você faz isso, você faz isso. O carro, ele é... Para você conduzir um carro adequadamente, você tem que ter pequenos ajustes na rota. Por exemplo, atravessou um cachorro maluco ali na frente, você tem que pisar no freio, você tem que
Você tem que a toda hora corrigir o rumo. Se você vai passar num lugar que tem um limite de velocidade de 50 km por hora e você olha no seu velocímetro, você está a 60 km por hora, você vai diminuir a velocidade para passar ali na velocidade legal permitida ali naquele trecho. Então, a todo momento o sistema está percebendo, interagindo com o meio ambiente, porque um sistema não existe apenas as interações entre as partes. Um sistema, ele interage com o meio ambiente. Então, um time, ele não é feito só das interações entre as partes. Por isso que o jogo é sempre diferente do treino. Quando você realmente vai para o jogo, você aí tem ali as incógnitas, tem as jogadas aleatórias, você perde o controle, porque o outro time também vai jogar de acordo. Então, a todo momento é necessário que hajam leituras, identificações de padrões para que o meu sistema funcione da melhor maneira possível. Tá? Uma coisa interessante de sistemas é algo relacionado com linearidade e ciclicidade. O que é isso? Né? Isso vem de uma visão de causa e efeito. Numa visão linear, eu tenho A causando B, que causa C, que causa D, e assim por diante. Mas numa visão cíclica, o que acontece? O A vai afetar B, que vai afetar C, que por sua vez volta lá e afeta o A. Então eu tenho aí um ciclo de causas e efeitos. O A volta a afetar B, que afeta C. O C também afeta D. E o D volta para afetar B, que afeta C. Então, nesse caso, nós temos uma visão de causa e efeito unidirecional. Então, se eu jogar daqui, desse ponto para cá, daquele ponto para lá, daquele ponto para cá, se eu botar essa peça aqui, essa aqui, essa aqui, essa fizer isso, eu vou ter esse efeito. Mas nada é linear. Na hora que você troca uma peça de posição, na hora que você dá uma função a uma peça do teu time, ele não está afetando só linearmente. Existe um ciclo de causas e efeitos. As peças interagem, elas vão se afetando. Por exemplo, se a bateria começa, se meu carregador da bateria do carro, né, ele não está alimentando a bateria, eu vou ter problemas, meu farol não vai acender, mas não é apenas isso, meu motor não vai funcionar corretamente. O motor não funcionando corretamente, o meu ar-condicionado também não vai funcionar corretamente, a minha direção elétrica não vai funcionar e você começa a ter um efeito cíclico e a sua visão de causa e efeito, ela é uma visão, deve ser uma visão multidirecional. Então não existe assim uma resposta simples para um mau funcionamento de um sistema quando ele atinge esse grau de complexidade. E sistemas que têm pessoas, eles tendem a ser bem complexos, né? Porque você tem fatores sociais, fatores intelectuais, você tem fatores mentais, psicológicos, todos envolvidos quando você tem essas interações humanas. Você tem ali um sistema orgânico, que é algo complexo. As interações entre as partes de um sistema orgânico, elas não são simples. Na escola de futebol você tem a interação dos pais, e você tem todo um conjunto dos organizadores, dos patrocinadores, né, das pessoas que estão investindo para formar aquele time, né, do campeonato, das regras, dos juízes. Então você tem tudo isso vai afetando. Por exemplo, o computador, um comportamento de um jogador afeta o comportamento do juiz, que vai influenciar no resultado do jogo, pode influenciar numa reação dos pais, dos torcedores. Então isso tudo existe uma linearidade. Então às vezes não é simples, é complexo a nós capturarmos, né, essa relação de causa e efeito. E aí, por último, né, já estou me alongando bastante, vamos falar do iceberg. O que eu vou falar do iceberg? Meu Deus, e agora? O que é isso? Né? O que acontece? Como as estruturas sistêmicas elas geram padrões e eventos, eles às vezes são muito difíceis de enxergar. Tá? Então, nós podemos imaginar 3 níveis, onde nós só enxergamos a ponta do iceberg. Então, imagine que essa figurinha aí, esse triângulo, eu tenho ali na base estruturas sistêmicas. Tenho padrões e tenho eventos. Esse ponto é um ponto mais sensível, mais complexo. Mas imagine o seguinte, dentro de uma empresa, por exemplo, você começa a perceber que determinado desenvolvimento de uma equipe que desenvolve software começa a ter muitos bugs no software que ela desenvolve. Começa a entregar coisas com muitos erros. Não, são erros.
Esses são os eventos, você percebe, poxa, toda vez que o usuário vai usar o sistema, está cheio de erro, ele não consegue fazer nenhuma transação. Então, isso são eventos. Agora, normalmente esses eventos estão associados a algum tipo de padrão. Por exemplo, em que momento que esses erros estão sendo introduzidos? Esses erros estão sendo introduzidos porque está havendo uma grande reorganização da empresa, uma grande incerteza, as pessoas estão buscando outras oportunidades no mercado de trabalho e aí estão desatentos, estão introduzindo muitos erros. Então, existe um padrão ali por trás que está ajudando a causar esses eventos, tá? Mas eles não estão sendo facilmente percebidos. O que está sendo percebido ali é a ponta do iceberg, são os eventos. Então, o time, ele pode estar jogando mal. Eu percebo que, por exemplo, toda hora alguém lá do outro time fica cara a cara com o meu goleiro e a chance dele fazer um gol são grandes e aí eu tomo muito gol. Um exemplo. Então, esse é o evento. O que eu faço? A culpa é do back, tiro o back. Não. Tem que entender qual é o padrão que está por trás daquilo. Por que o cara está chegando? Eu não tenho partes interrelacionadas. Será que não é a minha conjuntura ali? O meu meio de campo está atuando corretamente? Houve alguma troca de alguma peça ali em outra parte desse sistema que está afetando aquele comportamento, que está introduzindo esse evento? Eu preciso entender esses padrões. E por detrás do padrão, aí tem uma estrutura sistêmica que cria esses padrões. E qual é essa estrutura sistêmica? É o próprio time. Por que será que está acontecendo no meu sistema? Ele está projetado adequadamente para lidar com diferentes situações? Será que as peças que estão interagindo, elas entraram com clareza do que precisam fazer? Elas estão cumprindo adequadamente suas funções? Então, esses padrões da interação entre defesa, ataque, meio de campo, goleiro, esses posicionamentos dessas partes, desses subsistemas, eles estão corretamente estruturados, porque aí podem emergir esses padrões. Eu perco demais a bola no meio de campo, eu sofro de contra-ataques demais, ou não consigo aproveitar oportunidades adequadamente. E a gente tende a ver o problema apenas no evento, né? E, na verdade, os eventos são resultados desses padrões e mais profundos e estes de estruturas sistêmicas. Então, como nós só vemos a ponta do iceberg, geralmente deixamos que os eventos conduzam a nossa tomada de decisão. Muitas vezes nós tomamos decisões baseadas apenas nos eventos que são facilmente percebidos, sem entender os padrões que estão ali já debaixo d'água, né, no caso do iceberg, e as estruturas sistêmicas que estão formando esses padrões, estão entregando esses eventos. Então, isso é uma coisa muito interessante, né? De novo, né, vocês estão vendo, eu faço Business Agility para empresas, mas como gosto muito de futebol, eu estou fazendo essa analogia com o time de futebol, que lá também acontecem essas coisas. Tá bem? Bom, então, muitas vezes, por nós estarmos simplesmente percebendo eventos, a gente pensa, eu vou trazer um craque, vou botar ali e pronto, meu time vou pagar milhões para contratar esse cara aí, e o resultado, às vezes, é esse que a gente vê, né? Meu Deus. Não deu certo. Por quê? Porque o sistema ele é superior à atuação das partes. Embora, é claro, precisamos ter parte de qualidade no nosso sistema. Então, era isso que eu tinha aqui para apresentar para vocês hoje. Eu agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso daí faça sentido para vocês. Tá? E caso vocês tenham gostado, deixem um like aí. Valeu, Tielo. Um grande abraço. Estamos juntos aí para discutir. Fique à vontade para aproveitar ou não tudo que eu lhe disse. Mas a visão sistêmica ela é fundamental nas empresas, nas organizações e no mundo moderno. Tá? E, como eu falei, é uma questão de perspectiva de como perceber o time. Obrigado. Fui.